Beleza, Gui, você pode começar e você vai me falando, eu vou passando os slides aqui. Beleza, Felipe. Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, devo já explicar para vocês que é a minha primeira apresentação, tá? Então, se tiver alguma falha, vocês já me perdoem desde de já, né? Também não sou professor, eu sou concurseiro assim como vocês. E eu estava conversando com o Felipe e eu resolvi falar um pouquinho sobre o ICMS, tá? Mas a gente não vai aprofundar o ICMS, até mesmo porque seria muita pretensão da minha parte querer aprofundar um imposto tão complexo como o ICMS, que tem diversas regras. Então, qual que é o intuito da apresentação de hoje? A gente falar um pouquinho sobre as características gerais, né, do ICMS aplicado a todos os estados, tá? Cada estado, ele detém a competência legislativa para instituir o próprio ICMS. Então, a gente tem aí, basicamente, 27 leis de ICMS diferentes, específicas, tá? São os 26 estados, mais o Distrito Federal. O Distrito Federal, ó, só para contextualizar, ele tem as competências dos tributos, tanto estaduais quanto municipais, né? Então, cada estado institui o seu ICMS. Daí, como eu coloquei aqui embaixo, porém, essas regras que nós vamos estudar aqui são para a circulação e prestação de serviços, né, interestaduais, tá? O que quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Que a gente vai falar quando a gente está prestando um serviço, por exemplo, a gente é do estado de São Paulo e vai prestar um serviço em Minas Gerais, ou quando a gente está vendendo uma mercadoria para Paraíba, sei lá, tá bom? Por quê? Porque incide ICMS também na circulação de mercadorias, quando a gente fala dentro do próprio estado. Por exemplo, vendi um item aqui para Santos, ok? Vai incidir ICMS? Vai. Só que não entra nessa regra que a gente vai aplicar aqui. São condições para circulação de mercadorias e prestação de serviços interestaduais. Vocês vão ver que não são todos os serviços, tá? São alguns serviços só que são tributados pelo ICMS. Pode passar, Felipe, por favor. Mas o que é o ICMS em si? A definição legal do ICMS é imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, beleza? Então, os serviços onde incide ICMS são apenas serviços interestaduais e intermunicipais de comunicação, ok? Se você é pedreiro e foi prestar um serviço numa empresa de Minas Gerais, vai incidir ICMS? Não, vai incidir outros impostos, ICMS não, tá bom? Porque é serviço de comunicação, beleza? Tem um detalhe aqui também, que muitas vezes a lei vai falar prestação, tá? Quando ela fala prestação, a gente já pode entender que é de serviço, tá bom? Não existe uma prestação de mercadoria, então é uma prestação de serviço de comunicação, beleza? Pode passar, Felipe. Aqui está mais detalhado, tá bom? Então, o ICMS ele vai incidir sobre circulação de mercadorias. E aqui tem uma informação muito importante, tá? Nesse mercadorias, a gente pode incluir energia elétrica. A gente não vai falar aqui especificamente da energia elétrica, porque ela tem uma regra especial dela. Como que eu falei para vocês, a gente vai tratar mais de aspectos gerais do ICMS. A gente não vai entrar tanto assim em detalhes, tá bom? Então, por isso que a energia elétrica, eu não vou especificar aqui a alíquota dela, porque seria um assunto para uma próxima aula, para um outro encontro que a gente possa vir a fazer aí, tá bom? No segundo item aí, são os serviços de transporte, desculpa, eu falei na outra lá que era só serviço de comunicação, né? É o serviço de transporte interestadual e intermunicipal, tá bom? Eu confundi com o serviço de comunicação. O serviço de comunicação também, ele incide ICMS, mas ele é um serviço que ele tem que ser oneroso. Ou seja, ligação, internet, alguma coisa que você esteja pagando, daí vai incidir o ICMS, beleza? Agora, no serviço de transporte, aqui é importante a gente ressaltar algumas características desse segundo aí, que está no centro da tela. Ele tem que ser um serviço interestadual ou intermunicipal. O que isso significa? Se você pegar um ônibus circular, por exemplo, do centro da sua cidade até o bairro que você mora, não vai incidir ICMS,
o que vai se incidir nesse caso é o ISS, tá? Que não é assunto da nossa aula. Então, eu deixei bem em destaque aqui que não incide em serviço de transporte intramunicipal, beleza? Intramunicipal, que é dentro do próprio município, não incide ICMS. A gente tem que gravar isso daí, tá bom? Porque às vezes a banca pode colocar alguma pegadinha. Nesse sentido aí de colocar o intramunicipal, eles não vão destacar assim como a gente está destacando aqui no slide. Então a gente fica atento aí para não cair nessa pegadinha da banca, beleza? Pode ir no próximo. As características gerais do ICMS não estão todas aqui, mas estão as principais, beleza? A primeira, e ao meu ver, assim, a mais importante, é a não cumulatividade. Depois a gente vai entrar no detalhe para saber cada uma delas que estão aqui, tá bom? Daí tem a segunda, que é a seletividade opcional. O ICMS ele é um imposto indireto, a gente vai ver o porquê que ele é indireto. Ele é um imposto regressivo, também a gente vai ver. Vocês lembram que no encontro passado a gente falou da questão de ser ad valorem? A gente vai tratar um pouquinho aqui do ad valorem, tá? Ele é uma das características é que o lançamento dele é feito por homologação, a gente também vai ver, e ele é um imposto real, beleza? Vamos ver agora cada um desses itens aí. Pode passar, Felipe. O primeiro de todos é a não cumulatividade. Antes de ler aqui, o que a gente entende por não cumulatividade? Existe uma cadeia, né? Vamos supor, vamos considerar uma fabricante de um item. Ela vai fabricar o item dela e ela vai vender geralmente por atacadista, certo? Esse atacadista vai vender para um varejista e o varejista vende para o consumidor final, certo? O ICMS, a não cumulatividade, não quer dizer que só vai incidir imposto na venda efetiva do produto para o consumidor final. Não é isso. Em cada etapa dessa vai incidir ICMS, tá? Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui para ilustrar, a gente colocou uma alíquota fictícia de 10%, tá bom? A gente já vai ver que existem diversas alíquotas, tá? Essa alíquota aqui é uma alíquota fictícia. Tá bom? Não se concentrem nessa porcentagem aqui. É só a título de exemplo. Então vamos lá. O valor devido na cadeia anterior pode ser creditado para o adquirente. O adquirente é aquela pessoa que está comprando a mercadoria por exemplo, do fabricante, beleza? A intenção principal da não cumulatividade é evitar o imposto sobre imposto, certo? Por exemplo, eu cobrei imposto de 10% já na primeira transação do industrial para o atacadista, depois eu cobro mais 10%, depois mais 10%, e assim vai ficando imposto sobre imposto. Então, essa é uma característica super importante, é uma característica constitucional, tá? Tá lá no texto da Constituição, no artigo 155, que trata do ICMS, tá bom? E ela funciona da seguinte forma. Vamos ver aqui embaixo, ó, vamos ver o exemplo que a gente trouxe aqui. A indústria Electrolux vende produtos para o atacadista Distribuidoras de Eletrônicos S.A., que por fim distribui para Casas Bahia. Suponha uma alíquota imaginária de 10%, e o valor do produto do fabricante sai a R$ 500. O valor que o consumidor final vai pagar no item é de R$ 1.000, que no fim da cadeia de vendas representa o imposto de ICMS no total de R$ 100. Esse imposto de R$ 100 seria o imposto no final da cadeia, certo? Vocês vão ver depois que a característica de ser um imposto real é porque ele, já estou dando um spoiler aqui, né? É que ele incide sobre a coisa, tá? Então não é sobre a pessoa, não é sobre o Felipe que está comprando um item, é sobre a geladeira que o Felipe comprou. Pode ser o Felipe, pode ser o Pelé, pode ser a Xuxa, não importa quem está comprando o item. O que importa é o valor desse item, por isso que é um imposto real, beleza? Então, o consumidor final, como ele vai pagar R$ 1.000 no valor da mercadoria, a empresa teria que recolher um ICMS de R$ 100, que nesse caso nosso hipotético aqui é 10% alíquota. Então, como que funciona? Na operação 1 aqui, a empresa Electrolux está vendendo a R$ 500 para o distribuidor, certo? Qual que é o imposto, qual que é o ICMS que tem que estar destacado na nota? 10%, correto? 10% de R$ 500, R$ 50. Então, a Electrolux vai lá e destaca o ICMS de R$ 50. Já na operação 2, a distribuidora ela vai vender para Casas Bahia por um total de R$ 600.
beleza? Qual que é o imposto devido nessa operação 2? Seria R$ 600, correto? Porém, a Electrolux já destacou o valor de ICMS, um valor de ICMS de R$ 50. Então, qual que é o valor devido de ICMS dessa distribuidora aqui? O valor que efetivamente ela vai ter que pagar é R$ 10. Porém, ela vai destacar 60, tá? No campo ICMS dela, lá da nota fiscal, ela vai destacar R$ 60. O que que acontece nesse caso? Por que que ela vai pagar 10? Porque aqui entra um sistema de compensação tributária, tá bom? Quando essa distribuidora receber a mercadoria e a nota fiscal, ela vai se creditar, vai entrar para ela um crédito tributário no valor de R$ 50, certo? E ela vai ter um débito de R$ 60. Não quer dizer que ela vai destacar o ICMS dela como R$ 10, que isso fique bem claro. A empresa vai destacar o valor de R$ 60. Efetivamente, qual que é o valor que ela deve de ICMS? R$ 10, por causa da compensação. Perfeito? Ficou claro até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta sobre isso ou não? Porque esse tema é bem complexo, tá, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Tranquilo, pode seguir. Eu tenho uma dúvida. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todas as atividades podem se enquadrar na não cumulatividade? Boa noite. Boa noite. Dara, no caso, a gente está tratando do imposto do ICMS, tá? Alguns outros impostos também são assim, tá? Por exemplo, eu preciso só confirmar, mas eu acho que o IPI entra nessa também, tá? Mas assim, a gente está... também. O IPI também, né? A gente está falando, no caso aqui, do ICMS. Não são todas as mercadorias, aí é que tá. Essa é a minha dúvida. São todas Não as são. mercadorias, ou vamos supor, uma empresa de venda de comércio, de, sei lá, eletrodoméstico, outra empresa que faz comércio de serviço de tecnologia. Cada atividade tem o seu critério ou não? Todas podem entrar no critério de não cumulatividade? Gente, essa pergunta da Dara é excelente, tá? E a gente vai falar sobre isso, Dara, mais para frente. Não, mas assim, só para responder a sua pergunta sem adiantar muito os próximos temas, tem alguns itens que são isentos, tá? São imunes, outros o imposto não incide. Assim, aqui nós estamos tratando... e outra coisa, isso daí é praticamente impossível a gente saber quais são os produtos onde não incide imposto, o ICMS, os que são imunes, porque é uma lista gigantesca, entendeu? E cada estado tem a sua lista. Isso, geralmente, é disposto no decreto que regulamenta o ICMS no estado. Então, por isso que é bom entrar mais a fundo quando a gente souber, tipo assim, qual concurso de qual estado que a gente está prestando. Perfeito, Dara. É isso Muito mesmo. Obrigada. Para você ter uma ideia, eu fui dar uma olhada no decreto que regulamenta o ICMS do estado de São Paulo, tem mais de 450 páginas, para você ter uma ideia. Tá? Eu não cheguei a ver quantos artigos tem. Mas, assim, é uma infinidade de regras. Por isso que a gente está tratando aqui da questão mais geralzona, tá? O que eu quero que vocês, que fique claro para vocês é que, assim, a operação 1 vai ter um destaque. O que é o destaque do ICMS, gente? Se vocês já pegaram uma nota, vocês vão ver que lá embaixo está escrito assim, tributos devido, IPI, tanto, IOF, tanto, ICMS, tanto. Esse é o destaque, tá? Então, a empresa ela é obrigada a destacar esse ICMS. Nesse caso aqui, tá? Dos itens que são obrigatórios do destaque. Combinado? Então, ela vai destacar, se ela está vendendo R$ 500 e a alíquota dela é de 10%, ela vai destacar R$ 50. Na operação 2, a empresa distribuidora de eletrônicos SA, ela está vendendo a R$ 600, o ICMS é 10%, ela vai destacar R$ 60. Isso que eu quero que fique bem claro. Ela vai pagar R$ 10, mas ela vai destacar R$ 60. Então, na nota tem que estar descrito que ela está pagando os R$ 60 de ICMS. Isso não quer dizer que efetivamente ela vai pagar esses R$ 60. Porque, como a gente já falou, há esse mecanismo de compensação tributária. Ela está com destaque de 60, mas já foi cobrado o valor de 50 na operação anterior, então
ela tem um crédito de 50 e um débito de 60, tá bom? E aqui a gente não vamos entrar na questão da contabilidade, tá? Vamos falar que ela está devendo, por exemplo, ela está devendo R$60 para o Estado, a título de ICMS, só que uma outra empresa já pagou R$50 desses 60 aí, beleza? Daí, na operação 3, gente, é a mesma coisa, tá bom? Operação 3, a Casas Bahia vai vender para o consumidor final a R$1.000, beleza? Quanto que ela vai destacar de ICMS? Quanto que tem que estar lá na nota dela? R$100. Mas quanto efetivamente ela vai pagar? Ora, se a operação 1, a Electrolux já pagou 50. Gente, eu tô falando pagou, mas depois eu vou dar uma consertada nisso daqui, tá? É só para fixar na cabeça de vocês. A Electrolux já pagou 50, a distribuidora de eletrônicos já pagou 10, ou seja, R$60. Quanto que falta para Casa Bahia pagar? R$40, certo? Por que eu tô falando para vocês que eu vou corrigir o que eu falei agora? Não é o imposto que a empresa paga. Isso é pegadinha de prova. Se alguém ficar com dúvida disso, pode me perguntar aqui, tá? Se eu não estou sendo claro. É o seguinte, o imposto destacado é R$50. Se a empresa Electrolux pagou ou não, pouco importa. Eu vou me acreditar de qualquer forma desses R$50 que a empresa Electrolux já tinha que ter pago. Tudo bem? Então, eu não vou ficar, a Casa Bahia não vai conferir lá na Electrolux se ela pagou o imposto referente a essa geladeira. Isso não existe. E muitas questões de prova falam isso. Vem na assertiva lá, falando assim, ó, a empresa pode se acreditar do valor pago na operação passada. Gente, não é o valor pago na operação passada, é o valor devido na operação passada, beleza? É o valor que a Electrolux está devendo para o Estado. Eu não vou lá bater na porta da Electrolux perguntar se eles pagaram esses R$50. Fechou? Alguém ficou com dúvida nisso ou não? Pode prosseguir? Então, beleza. Beleza, daí coloquei uma nota aqui, vamos ver. Na operação 1, o valor do ICMS é integral, com a alíquota de 10%, já nas outras operações a alíquota continua sendo 10%, porém há o abatimento, o débito, né, do valor pago. Eu coloquei valor pago aqui, vocês podem, depois a gente altera, tá? Não é o valor pago, é o valor devido, o valor cobrado na etapa anterior, beleza? Então, basicamente, esse é o princípio da não cumulatividade. Tá? Agora vamos, só para fixar mais, porque o princípio da não cumulatividade é o que mais cai em prova, tá, gente? Só por isso que a gente vai ficar batendo nessa tecla aqui. Vamos supor que não existisse o princípio da não cumulatividade. Qual seria o valor de imposto total de ICMS nessa operação? Olha, a gente teria R$50 da Electrolux, a gente teria R$60 da distribuidora de eletrônicos, que daria 110, e a gente teria mais R$100 da Casas Bahia para o consumidor final. Ou seja, seria R$210 só de ICMS nessa operação. Vocês entenderam a importância da não cumulatividade? Para não ter imposto sobre imposto. Esse é o pressuposto básico da não cumulatividade. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida da característica da não cumulatividade para a gente poder passar para as próximas? Não, Tá tranquilo. Tranquilo, então? Só mostrar aqui uma imagem aqui que eu peguei da nota fiscal para ilustrar o que você estava falando. Certo. Cadê aqui onde que eu coloquei? Ué. Aqui, janela, aqui. Só para mostrar a nota fiscal que você estava comentando. Isso, exatamente. Aqui, olha o destaque ali do ICMS. Aqui. Isso. O destaque do ICMS. Felipe, você pode subir ali na base de cálculo. A base de cálculo, R$1.000. Valor do ICMS, 180. Vocês estão vendo? Do lado direito, Felipe, ali. O próximo quadro. Você está vendo que ele destacou R$180. Isso quer dizer que ele vai pagar esses R$180? Não, talvez não. A gente não sabe se ele se teve alguma compra antes ou não, né? E teve algum valor já devido em uma outra operação. Por isso que tem a nota de entrada e a nota de saída, tá? A gente não vai aprofundar, mas é basicamente assim. Você comprou de uma fábrica. A fábrica vai te emitir uma nota fiscal.
né? Para você, essa é uma nota de entrada. Então, você vai ver o valor que a fábrica já pagou de ICMS, tá? Você vai se creditar, tudo isso é feito via sistema, tá, pessoal? Para quem está em dúvida como é feito isso, isso daí também já é um pouquinho mais aprofundado, a gente não vai entrar na questão. Mas só para vocês saberem, isso daí é feito um sistema específico lá, que a empresa se acredita do valor que é cobrado na outra operação, e a hora que ela for vender, ela vai colocar o destaque do ICMS, daí um vai compensar o outro, beleza? Entendido? Beleza, vamos agora para o próximo aí, né? Beleza. Aí, próximo. Agora, o que a Dara perguntou, eu fiz só umas observaçõezinhas, tá, Dara? Porque isso daí também está no texto constitucional, lá no artigo também 155, se eu não me engano, parágrafo 2 e incisos, tá? A isenção ou não incidência, salvo em determinação ao contrário. Isso a gente está falando do ICMS, tá? Caso ocorra isenção ou não incide ICMS, o que que acontece? Qual que é a implicação prática disso? Não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. E a linha B acarretará anulação do crédito nas operações anteriores. Eu já vou explicar isso para vocês, tá? Detalhado, usando o modelo passado lá. O que isso significa, gente? Que o destinatário que recebeu a mercadoria com isenção, ou não incidência, né? Não poderá se creditar. Por que ele não pode se creditar? Volta lá, Felipe, no slide anterior, por gentileza. Consegue voltar lá? Isso. Tá, o que quer dizer essa primeira observação que a gente falou? Vocês estão vendo a operação 1 e a operação 2, certo? Aqui tem esse ICMS devido de R$ 50. Supondo que esse item que saiu aqui, ele saiu com isenção. Gente, não tem ICMS. Ele é isento. Ou não incide ICMS. Cara, é zero. É zero aqui. O que está falando? Que esse daqui da operação 2, a distribuidora de eletrônicos, ela não vai poder se creditar desse ICMS aqui, por quê? Porque não tem ICMS, beleza? É basicamente isso. E o que quer dizer a outra lá, a linha B? A linha B vai falar assim, ó, tá bom, não, pode deixar lá naquela tela lá, Felipe, por favor. A linha B vai falar que esse da operação 2 aqui, o distribuidor de eletrônicos SA, ele recebeu a mercadoria da Electrolux, sim, com um ICMS de R$ 50, certo? Ele recebeu com esse destaque de R$ 50. Ele poderia se acreditar? Sim, pode se acreditar. Porém, ele vai fazer o quê? Ele vai exportar esse produto. Ou vai vender para Casas Bahia, mas não vai incidir imposto de ICMS na operação de venda dele. Ele está vendendo o produto sem ICMS por algum motivo. Ou porque não incide ICMS, ou porque ele tem uma isenção. Nesse caso, o que que acontece? Ele vai poder se creditar desse valor de R$ 50? Ele não vai poder, tá? Isso vai gerar a anulação desse crédito de ICMS de R$ 50. Tá, Guilherme, beleza, a gente tá falando isso daí, mas é meio óbvio, porque vai sair uma mercadoria só. Gente, imagina isso num fluxo de uma empresa que vende, tipo, 10 mil itens por dia para fora do país. Ou uma empresa que tem para fora do país, não, desculpa, que tem uma operação que vende 10 mil itens por hora, vai, como o Mercado Livre, por exemplo. Então, assim, é muito importante isso daqui, tá? Porque, como eu falei, esse valor de R$ 50, ele vai entrar como um crédito tributário para a empresa 2 aqui, e depois, só na saída que vai ter esse débito, daí um compensa o outro, beleza? Acontece muito, gente, de uma empresa ter X de crédito tributário e um Y de débito tributário. E acontece dos dois casos, tá? A empresa tem mais imposto a pagar ou a empresa tem menos imposto a pagar, beleza? Então, assim, não a gente está dando exemplo de uma operação. Imagina um mercado que comprou um estoque de 100 mil pacotes de arroz. Só que no mês ele vendeu 20 mil pacotes. Ele ainda está com estoque lá de 80 mil. Naquele mês, ele só comprou isso, tá? É só para ilustrar o que eu tô querendo dizer, tá bom? Ele só comprou isso, não comprou mais nada. A operação dele, ele
ele não vai ter o imposto para pagar. Por quê? Porque ele pagou a operação anterior, gerou mais ICMS do que o ICMS que ele tem para pagar. Então, vocês têm que entender que é um mecanismo de compensação, tá bom? Voltando ao exemplo, para ficar bem claro, se a operação 1 para a operação 2 for isenta ou não incidir, o cara da operação 2 ele não vai poder se creditar porque não tem crédito tributário para ele se creditar. A operação está zerada. Agora, se houvesse crédito aqui de R$ 50 da operação 1 para a operação 2, só que da operação 2 ele vai fazer a operação 3 e ele é isento de alguma coisa de ICMS, a mercadoria dele para a operação 3 vai sair isenta ou não incide imposto, ele tem que anular esse crédito de R$ 50. Ficou claro? Alguém tem dúvida, gente? Pergunta, porque esse negócio da não cumulatividade é o que mais cai em prova. Beleza. Tá bem esclarecido. Vocês entenderam? A questão da não incidência e a questão da anulação do crédito? É isso que acontece. Não incide, desculpa, a pessoa não pode se creditar, por quê? Porque não tem um crédito para ela se creditar. Agora, tem um crédito para ela se creditar da operação 1 para a operação 2, mas a operação 2 para a operação 3 saiu isenta, então ela tem que anular esse crédito que ela recebeu anterior, beleza? Pode passar, Felipe, por favor. Então é isso, ó. Só agora que a gente entendeu melhor o exemplo, vamos só dar uma lida aqui. O destinatário que recebeu mercadoria com isenção ou não incidência não poderá se creditar. Não há valor de ICMS destacado, certo? Olha o item 2. O remetente que irá destinar a mercadoria com isenção ou não incidência deverá anular o crédito da entrada da mercadoria. É basicamente isso que acontece, tá bom? E o texto de lei que está na Constituição é a linha A e a linha B, para quem gosta do texto de lei, para fixar bem, tá bom? Acarretará anulação do crédito nas operações anteriores, quando houver isenção ou não incidência. Pessoal, é isso. Pode passar a próxima, Felipe. Não cumulatividade, que eu acho que é o mais complicado, já foi, né? Agora os outros são um pouco mais tranquilos, mas mesmo assim a gente precisa ter um pouquinho de atenção com eles. Esse daqui é a característica da seletividade opcional. Vocês já viram, provavelmente, a característica da seletividade, né? No caso do ICMS, é opcional. Por que é opcional? Porque o próprio texto da Constituição fala que o ICMS ele poderá ser opcional. Ele poderá incidir sobre ele a seletividade. Poderá. Agora, só a título de comparação, no IPI é obrigatório. O IPI será seletivo. Você entendeu a diferença? Por isso que está grifado aqui opcional, e porque também teve uma discussão muito grande que alguns governadores, eles aplicavam a seletividade para alguns itens e para outros não, entendeu? Daí, essa questão chegou no Supremo, e o Supremo, ele definiu, olha aqui embaixo, no meio, desculpa, que combustíveis, energia elétrica e gás natural, comunicação e transporte coletivo são essenciais, tá? Então, o governador não pode tratar combustível, energia elétrica, gás natural, comunicação e transporte coletivo como supérfluo, ok? Tinham muitos governadores aí que colocavam a energia como item supérfluo. Se você quiser ter 10 televisões na sua casa, isso daí é supérfluo. Então, colocava a alíquota do imposto lá em cima, sabe? Daí o Supremo decidiu que não, que isso é essencial. E a Lei Complementar 194 de 2022, ela veio e cravou que esses itens obrigatoriamente são itens essenciais. Beleza? Só para dar uma lida aí, né? No caso do ICMS, é atribuída a característica da seletividade. Produtos considerados relevantes ou essenciais podem ter sua alíquota reduzida. Porém, porque como o nome próprio diz, é opcional, discricionário. Em contrapartida, produtos considerados supérfluos ou prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, por exemplo, podem ter sua alíquota aumentada. Tem uma coisa bacana aí também
na questão de redução ou aumento de alíquota aí, que entra na questão da seletividade, pessoal, que é o seguinte, o STF, ele determinou, e a lei complementar corroborou, que esses itens aí, eles são essenciais. Então, eles não podem ser tratados como supérfluo. Nesse caso, é importante destacar que a alíquota que vai ser utilizada para eles é a alíquota mínima do Estado, ok? Pode aumentar essa alíquota? Para esses itens, não. Pode diminuir essa alíquota? Vamos supor que a alíquota mínima do Estado de Goiás é 8%. Ah, mas, ó, combustível, energia elétrica e gás é item essencial, então eu vou reduzir para 4%. Posso fazer isso? Na verdade, por determinação legal, não, tá? A gente não pode fazer isso. Porém, há a possibilidade de fazer isso se levar essa questão lá pro CONFAZ, tá? Que é o Conselho Fazendário. Se o Conselho Fazendário autorizar, beleza, pode. Então, vamos lá. Mais uma vez. Mediante lei o decreto do governador, se ele quiser reduzir a alíquota desses itens por um valor inferior à alíquota mínima do Estado, ele não pode fazer isso. Isso é inconstitucional. Agora, se for mediante o CONFAZ, isso é permitido. Então, vocês têm que ficar atento ao que as questões de concurso vão cobrar, tá bom? Geralmente, eles não entram tanto nessa discussão e eles deixam claro o que eles querem. Beleza? Vamos lá. Aí, ó, eu até coloquei isso na observação, só voltando um minutinho, Felipe, desculpa aí, viu? Na observação eu coloquei, ó, para os itens de comunicação e transporte coletivo, a alíquota pode ser menor do que a mínima do Estado, maior não, beleza? Ah, é verdade, gente, desculpa, ó, olha eu dando a informação errada para vocês. Na verdade não é errada, é incompleta, tá? Essa questão de aumentar ou reduzir a alíquota aí, tem uma pegadinha importante, tá? Os itens de comunicação e transporte coletivo, a alíquota pode ser menor do que a mínima do Estado. Então, se eles forem no CONFAZ, a informação continua correta, tá? Mediante lei não pode. Mas, se forem no CONFAZ, pode reduzir abaixo da alíquota mínima do Estado. Agora, para os combustíveis, energia elétrica e gás natural, ela deve ser igual à mínima do Estado. Não pode ser nem maior nem menor. Fechou? Ficou claro? Desculpa a confusão que eu fiz aí. Então, o que pode ser menor é apenas os itens de comunicação e transporte coletivo. Os itens ali que a gente chamou de SEG, combustíveis, energia elétrica e gás natural, não podem ser nem maiores nem menores, tá bom? Beleza, Felipe? Pode passar. Tributo indireto. Essa é uma característica muito legal, cara, do ICMS, porque, assim, geralmente a gente aprende lá no comecinho, né, que geralmente o imposto, ele é tributado por uma manifestação de riqueza. Aí não deixa de ser, né? No caso do ICMS também, né? Mas o ICMS, ele tem uma característica peculiar de ser um tributo indireto. Porque, por exemplo, o IPVA, você comprou um carro, ele é direto para você, certo? O imposto você que vai lá e paga, correto? No caso do ICMS, em que pese o contribuinte do ICMS, que é a pessoa jurídica que faz a mercadoria circular ou a prestação de serviço, né? O real pagador é o consumidor final, certo? Um exemplo aqui dessa característica. Vamos supor que você tem uma empresa e você quer vender um item, seja qual for ele. Você quer R$ 900 no seu bolso por esse item, certo? Você quer R$ 900. E outra, gente, a gente tá falando só de ICMS, tá? Não tô falando de outros impostos, não. O que o cara vai fazer? O que você vai fazer? Você vai colocar esse item a R$ 900 para venda? Se você colocar esse item a R$ 900, vai incidir um imposto, hipoteticamente aqui, né, de 10%, que a gente está colocando como exemplo só, título de exemplo. Um imposto de 10%. Ou seja, de R$ 900, vai sobrar no seu bolso R$ 810, certo? Então, o que a empresa faz? Ela quer R$ 900 no bolso dela. Ela coloca o imposto, ela coloca o valor da mercadoria a R$ 1.000. Por quê? Porque vai incidir 10% de imposto. Nesse caso, o valor do ICMS devido é de R$ 100. E ela vai colocar no bolso dela 900. Ou seja, diretamente quem pagou o imposto foi a empresa que fez a mercadoria circular.
mas indiretamente foi o consumidor, beleza? Essa é a característica de ser um tributo indireto. Eu acho que não tem muito aqui o que explorar, beleza? A questão da regressividade, ela é uma questão mais, como que eu posso dizer, mais doutrinária do que qualquer outra coisa. Porque é mais fácil a gente explicar, né? Eu até coloquei que é mais fácil a gente explicar a característica da regressividade explicando o que é a progressividade, né? A progressividade é quanto mais você ganha, é tipo o imposto de renda. Quanto mais você ganha, mais você vai pagar de imposto de renda. A regressividade é ao contrário. Porém, não é que a pessoa que ganha mais vai pagar menos ICMS, literalmente. Eles, os doutrinadores, eles entendem ser um imposto regressivo, por quê? Vamos supor que eu, mero mortal, trabalhador da Unicamp, servidor público, vou lá e compro uma geladeira e o ICMS é de R$ 300, beleza? Ganho X e estou pagando R$ 300 de imposto. Daí vai lá como que chama? Fala um influenciador famoso aí, vamos ver. Vai lá o Felca, ganhando milhões aí, tá em destaque, né? Ele compra a mesma geladeira. Ele vai pagar quanto de imposto? Ele vai pagar os mesmos R$ 300. Só que o impacto desses R$ 300 na renda do Felca é ínfimo. Na minha renda já é um valor considerável. Então, a regressividade nada mais é do que isso, tá? É uma questão mais doutrinária do que qualquer outra coisa. Pode passar, Felipe. Se alguém tiver dúvida, pode interromper, tá, gente? Pode passar, Felipe. Agora, a gente vai entrar na questão da alíquota ad valorem. O ad valorem, gente, leva para a vida de vocês que o ad valorem é uma porcentagem sobre o valor, tá? Por exemplo, 10% do valor da mercadoria, 12%, 15%. Isso é o ad valorem, nada mais do que isso. Isso é uma característica, assim, preponderante no ICMS. Porém, recentemente, houve o CONFAS, cara, eles estipularam alíquotas ad rem para combustíveis. O que é alíquota ad rem? Ad rem é uma alíquota que ela vai incidir sobre a quantidade de determinada coisa. Por exemplo, o exemplo mais clássico, e é o que cai em prova, e é o que acontece, é a questão do combustível, cara. Dá uma olhadinha aí, ó. Hoje o imposto de ICMS para o diesel é 94 centavos por litro, tá? Então, é um valor fixo. Não importa o valor que você está vendendo o combustível. Vamos supor que no posto A, o litro do diesel é R$ 6. E no posto B, o litro de diesel é R$ 8. Pouco importa. A empresa está pagando 94 centavos de ICMS por litro. Entenderam? E a gasolina, por exemplo, 1,22. Isso daí é a questão do ad rem. Não importa o valor que está sendo cobrado no posto de gasolina. O que importa é que o litro é 1,22 de ICMS para gasolina e 94 centavos para o diesel. Beleza? Lançamento por homologação. Isso daqui é até simples, cara. É assim, ó. O que acontece? Esse imposto, o lançamento dele é feito pelo próprio contribuinte, tá? A gente pode dizer assim. O cara faz a apuração, ele recebe uma nota fiscal, tá? Ele vai ver o valor de ICMS que está lá destacado na nota fiscal e ele vai colocar no sistema dele lá que ele tem um crédito de um valor X, beleza? Daí ele vai e vende essa mercadoria e ele fala que vendeu, portanto, e tem um valor Y para pagar de ICMS. Daí acontece aquilo que a gente já falou anteriormente, da não cumulatividade, né? E um abate o outro, beleza? O que acontece? O fisco vai lá e homologa, fala, ó, tá certo, realmente, seu lançamento bateu. É isso que a gente quer fazer. É isso que a gente está estudando para fazer, né? Homologar aí as contabilidades das empresas aí do estado ou do município, entendeu? Então, isso é homologação, isso é o lançamento por homologação. A gente vai lá e confirma se está certo. Algumas questões importantes aqui. Nem toda operação o fisco precisa ir lá e confirmar, certo? Mas se o fisco não fizer isso, transcorrido um prazo de 5 anos, ocorre
ocorre a homologação tácita, ok? O que é isso? O fisco não dormiu no ponto, né? Marcou lá a bobeira e não viu que tinha alguma coisa errada. Então, passou 5 anos, é um lançamento tácito aí que acontece, beleza? Então, tem esses dois, homologação tácita, tem essas duas homologações aí, beleza? Real, imposto real a gente já conversou, que é o imposto sobre a coisa, não sobre a pessoa. Não importa se é o Felipe, se é a Dara, se é o Fábio que está indo comprar. O que importa é o item que ele está comprando. Beleza? Gente, essas são as características. Alguma dúvida? Pode falar, Fábio. Não, tá tranquilo. Tá bem claro. Só para complementar, Gui, tem também o lançamento por ofício do ICMS. Exato, Ele- Felipe, boa. Ele tem o de ofício e de homologação, essas duas formas de lançamentos. Isso. O de ofício, gente, ele ocorre quando é uma demanda né, para ir lá na empresa e verificar se está tudo certo. Uma demanda da própria Secretaria da Fazenda, que vai lá, é o próprio auditor que vai e faz a homologação, tá? Que faz o lançamento, desculpa. Isso daí é chamado lançamento de ofício, como o Felipe bem lembrou. Mas a maioria dos lançamentos são por homologação, tá? Porque não tem como o auditor ir de empresa em empresa e fazendo o lançamento para os contribuintes, ok? É isso, Felipe? É isso aí mesmo. Beleza. Vamos para o próximo, então? Ó, agora a gente já vai passar na questão das alíquotas, tá? E lembrando mais uma vez, essas alíquotas são interestaduais. A gente não vai tratar da alíquota de dentro do estado, que são as intraestaduais. Vendeu de Campinas para Sumaré, vai ter alíquota de ICMS também, só que não é isso que a gente vai tratar aqui, tá bom? É de um estado para o outro. Pode ir, Felipe, por favor. Aqui eu já estou fazendo uma prévia, né? Mas pode passar para a próxima, por favor, Felipe. Gente, em regra, a alíquota do ICMS é ad valorem. Portanto, nas transações interestaduais, o Senado fixou, mediante ato normativo próprio, a Resolução 22 de 89, não confundir com lei, tá? Isso daí eu coloquei porque, assim, as provas, elas adoram falar que o Senado, mediante lei, por quê? Porque o Senado é uma casa legislativa. Então, se eles falarem que o Senado, mediante lei, vai instituir a alíquota de imposto do ICMS, porra, muita gente vai marcar certo, né? Porque é bem propício, cara, não tem nada de, né, assim, absurdo, né? Então, fiquem atentos, tá? A resolução do Senado é um ato normativo próprio do Senado, não é lei. Não é por lei, não é lei ordinária, não é lei complementar, não é nada, não é lei nenhuma. É resolução, é um ato próprio do Senado. E vamos para as alíquotas, então. Essa alíquota de 13% eu deixei destacada e com asterisco, porque a gente só vai falar dela agora, tá? A gente não vai votar nela. Essa é a alíquota para exportação, porém, a eficácia dela está suspensa porque não incide mais ICMS sobre exportação, beleza? Então, a gente não vai mais falar de alíquota de exportação. E muitas provas perguntam, tá? Se não existe alíquota para exportação. Existe. O que não existe é a cobrança dessa alíquota. Mas é bom a gente saber que tem essa alíquota de 13% aí. E ela está fixada na mesma resolução do Senado. Então, as alíquotas, basicamente, que nós temos são 4%, 7% e 12%. Agora a gente vai entender como são cobradas cada uma delas. Pode ir, Felipe, por favor. Antes de a gente prosseguir, tem uma coisa bastante importante que tem que ficar bem claro. Essa fixação da alíquota de 4, 7, 12 e 13% que o Senado fez, ela é uma obrigatoriedade do Senado fazer, tá? Não é uma faculdade. O Senado não pode simplesmente falar, não vou fazer não vou fixar essa alíquota interestadual. Vejam só, interestadual, tá? A fixação de alíquota interestadual. Agora, nós temos duas outras coisas que são a alíquota mínima interestadual e a alíquota máxima interestadual. Essas duas são faculdades do Senado, tá bom? O Senado pode fazer ou não. Por exemplo, o Senado pode falar assim, ó, a alíquota interestadual é 4,
7% e 12%. Porém, a alíquota mínima que um estado pode cobrar é 2%. A alíquota máxima é 26%. O Senado pode fazer isso? Pode, mediante resolução, mas ele pode fazer isso. E só para avisar vocês, ele não fez, tá? Até hoje o Senado não fez e provavelmente não vai fazer, ainda mais com a reforma tributária, tá bom? Daí, aqui tem umas regrinhas da iniciativa, tudo mais, quem é o responsável, de quem é a competência de iniciativa, né, de cada uma delas, e como que é o quórum de aprovação, tá? Daí o material vai ficar aí, vocês podem dar uma lidinha depois, eu acho que nesse momento não é tão importante. Beleza, Felipe, pode ir pro próximo. Pessoal, aqui eu quero fazer a gente tá em poucas pessoas aqui, né, mas como vai ficar gravado, a gente vai fazer uma distinção aqui de estado rico para estado pobre, mas isso, cara, é meramente para fins didáticos, tá? Não tem nada a ver que um estado é mais rico que o outro, nada disso, tá? Mas a ideia, quando foi estipulada essa resolução, era exatamente essa, beleza? Então, vamos lá, vamos entender que estados ricos são os estados da região sul, ou seja, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, ok? E os estados da região sudeste, exceto o Espírito Santo. Então, a gente tem aqui São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, beleza? Vocês têm que guardar isso, tá, gente? Porque isso vai ser fundamental para a gente saber qual é a alíquota interestadual que vai ser aplicada. Então, guardem. E isso é o estado remetente, tá? O que é o estado remetente? Quem está mandando a mercadoria ou o serviço para o outro estado, beleza? Então, guardem isso. E depois você coloca no bolo todos os outros estados, inclusive o Distrito Federal e o Espírito Santo. De uma parte, esses estados da região sul e sudeste, sem o Espírito Santo, a gente vai chamar de estados ricos. Os estados da região norte, nordeste, centro-oeste, inclusive o Distrito Federal e o Espírito Santo, a gente vai colocar na classificação de estado pobre para fins didáticos e para a gente não errar a questão. Entendam, quando um estado rico ele está mandando para um estado pobre, a alíquota interestadual é de 7%. Depois eu já explico o porquê, tá? Então, o estado rico mandou para um estado pobre, alíquota 7%. O estado rico mandou para outro estado rico, tá? Vamos supor, São Paulo para Santa Catarina, São Paulo para o Paraná, Paraná para o Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro. A alíquota também, a alíquota é de 12%, beleza? Então, mandou para os estados pobres, 7%. Mandou para os estados ricos, 12%. Agora, quando a mercadoria está no estado pobre e está indo para qualquer outro lugar, guarda isso, qualquer outro lugar é 12%, tá bom? A regra dos 7% só se aplica de estado rico para estado pobre. O resto é tudo 12% em mercadorias comuns, tá? Depois a gente já vai entrar na questão do 4%. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Pode passar, Felipe, por gentileza. Vamos fazer um teste aqui, ó. Um treino para a gente fixar o conteúdo, tá? Vamos verificar, sempre assim, ó, quando Roraima vende para o Ceará, a gente tem que guardar na nossa cabeça algumas palavrinhas. Roraima é o remetente, Ceará é o destinatário. Roraima é o remetente, né? E o Ceará é o adquirente, por exemplo, tá? São palavras que aparecem. Quem que é o adquirente? Quem está adquirindo, tá bom? E aqui não entendam que é o estado do Ceará que está comprando. Aqui é uma empresa, um contribuinte localizado no estado do Ceará, beleza? Então vamos lá, gente. Roraima vende para o Ceará. Qual que é a alíquota? 12%. Fechou. Ceará vende para São Paulo. 12%. 12%. São Paulo vende para o Paraná. 12%. 12%. É estado rico com estado rico. Paraná vende para o Espírito Santo. 7%. Exatamente, Ricardo. Porque o Espírito Santo, gente, ele é exceção, tá? Ele tá na região sudeste, mas ele é exceção. Ele é como se fosse estado pobre. O Espírito Santo vendendo para o Goiás. 12, né? 12. Isso. O Rio Grande do Sul vendendo para São Paulo. 12%. 12. 12. Santa Catarina vendendo para o DF. 12. Boa. O DF eu não lembro. Isso. O DF vendendo para o Espírito Santo. Aí, ó, DF para o Espírito Santo.
Qual que é a alíquota? 7. Era. A alíquota é Não, 12, gente. 12. Por que que é 12? Porque não importa para quem o Estado pobre está vendendo, tá? Se é entre eles, se é para Estado rico, não importa. A alíquota é de 12%. Então, isso é uma forma que eu utilizei para gravar, que eu achei que é muito, que é muito válido. Tipo assim, ó, não é nenhum do Sul e nenhum do Sudeste, tirando o Espírito Santo, então é 12, cara. Nem pensa muito, entendeu? Quando for produtos normais, a gente já vai ver a de 4%. São Paulo vendendo para o Amazonas. 12. 12. Aqui tem uma pegadinha, tá, gente? Que depois a gente vai falar. Se for pro Amazonas, no geral, é 12%. Se for para a Zona Franca de Manaus, é 0, tá? Não incide. Mas depois a gente vai entrar nesse detalhe aí. O Acre vendendo para o Amapá. 12. E a Bahia vendendo para o Distrito Federal. 12. Vocês viram como que é? Assim, a gente tem que treinar, né? Mas não é nada de outro mundo, né? Essa questão aí. Pode passar, Felipe. Agora a gente vai entender a questão da alíquota de 4%, tá? A alíquota de 4%, ela vai incidir, eu vou falar aqui na parte de baixo, que é mais fácil de vocês, da gente entender, depois a gente vai para as duas de cima. Ela incide a tarifa de 4% no transporte aéreo interestadual de passageiros, cargas e mala postal. Aqui tem uma questãozinha que a gente tem que ficar atento, tá? Para o STF, transporte aéreo interestadual de passageiros não incide ICMS. Beleza? Então, assim, se a pergunta for genérica, incide sobre transporte aéreo interestadual de passageiros, cargas e mala postal? Sim, incide. Se falar, segundo o STF, incide? Não, segundo o STF não incide. Mas a resolução do Senado de 95, a resolução 95 de 1996, fala que incide. Ou seja, a gente que se vire na hora da prova, entendeu? Falou Senado, a gente entende que não incide, só passageiros, tá? Cargas e mala postal, eles concordam que incide, beleza? Então, na hora da prova, a gente tem que fazer essa distinção aí, não tem muito pra onde correr, tá bom? Eu vi aqui, Guilherme, sobre isso daí mesmo do transporte aéreo, né? Que para cargas intermunicipal ele incide. E para passageiros ele não incide, é isso, né? A gente está falando. Isso, exatamente. Só que. Não, a gente está falando do transporte aéreo, tá? Aéreo. O transporte aéreo. Vamos supor que você consiga pegar um avião de São Paulo para Campinas. Eu acho que não tem, né? Porque é muito perto, mas assim, seria dentro do mesmo estado. Aí, cara, aí a gente tem que dar uma olhadinha que essa regra aqui é interestadual, intermunicipal, e ele entraria na regra do estado, se eu não me engano, tá? Uau. Ah lá. Boa. Tá vendo? Interestadual e intermunicipal, então é a mesma regra. Cargas, para cargas, é o entendimento do STF. Para cargas, Isso. ele é constitucional, então ele vai ter a cobrança. Exato. Para passageiros, aí ele não tem. Isso. Assim como também o internacional. Internacional, os dois casos não vai ter. Então, o internacional, ele não incide em nenhum dos casos, nem a Nenhum pessoa dos casos. saindo do exterior e vindo para o Brasil, e nem a gente saindo do Brasil e indo para o exterior, tá? Diferentemente de importação e exportação. Na exportação de mercadorias, não incide ICMS, 0. Por isso que aqueles 13% lá não se aplica, tá? Por isso que ele deixei em azulzinho com asterisco lá, porque não se aplica. Agora, na importação, incide ICMS, sim. Tá bom? Sim. Beleza? Então, vamos lá, que agora a gente vai ver e o legal da importação é que, assim, legal não, né? Na verdade, é foda. Porque, assim, qual que é a alíquota da importação? Cara, é a alíquota do Estado, tá? Não existe uma alíquota fixada pelo Senado Federal para isso. Na verdade, essas regras que a gente está vendo aqui é interestadual. Agora, de importação já é outra questão, outro imposto, outras formas aí. Mas o ICMS não incide. ICMS, tá, gente? Não incide na exportação. Só na importação. Na importação incide, na exportação não. Beleza? Então, vamos lá. A alíquota de 4%. Ela incide sobre produtos importados, mesmo que a importação tenha ocorrido para converter em outro produto
uma industrialização, no caso, né? Desde que o insumo importado represente mais de 40% do produto final. Resumindo, importou, vai aplicar a alíquota do ICMS do Estado. Se a alíquota for 20%, cara, você vai importar e vai pagar 20%. Daí você quer vender esse item para um outro estado. Aí, galera, entra uma coisa boa. Mais fácil, pelo menos para a gente. Não importa estado pobre com rico, rico com pobre, não importa que estado que é. Vai incidir a alíquota de 4%, tá? E não de 7% ou 12%, beleza? Entenderam até aqui? Daí a gente abre mão daquele 7% ou 12% e a gente vai fazer essa circulação de mercadoria interestadual pela alíquota de 4%. Mas aí fala assim, mas é melhor importar. Não, cara, porque você já pagou um imposto de ICMS, na hora que o produto entrou no Brasil, você já pagou esse imposto, certo? Que seja de 20%, 18%, 17%, cada estado tem a sua alíquota de ICMS na importação. Daí, só quando ele for transferir para outro estado, que vai ter essa alíquota de 4%. Certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Pode seguir? Tranquilo. Beleza, então vamos lá, para o próximo. Vamos treinar com exemplos. Uma empresa do Rio de Janeiro importou mercadoria e depois de um mês vendeu para outra empresa no estado de São Paulo. Nesse caso, a alíquota de ICMS na saída da mercadoria é de 4%, mesmo que fosse para um estado pobre. Tá vendo só? Então, aqui não importa se é para o estado rico ou se é para o estado pobre. Então, ela comprou uma mercadoria importada e ela vendeu para outro estado. Agora, nesse segundo exemplo, a empresa do Rio de Janeiro, ela importou insumo para converter um item em outro produto. Só que, a hora que ela converteu, notou-se que 35% do total do novo produto é proveniente do insumo da exportação. Aí, como que fica, gente, nesse caso? Aí, nesse caso, a gente volta para a regra geral, tá? Se é de estado rico para estado pobre, é 7%. Se é de estado pobre para pobre, 12%. Ou de rico para rico, também 12%. Beleza? No caso do exemplo, é Rio de Janeiro vendendo... não fala para não estar vendendo, né? Então, é essa a questão. Se vendesse para São Paulo, por exemplo, seria 12%. Se vendesse para o Acre, seria 7%. Beleza? E o último exemplo aqui, empresa da Paraíba importou matéria-prima que resultou em 40,10% do produto final. Ultrapassou 40% do produto? Então, a gente aplica a alíquota de 4%, tá bom? Acho que ficou claro, né? Não é tão complicada essa regra aí, né? A gente só tem que lembrar dos 40%, cara, porque geralmente a gente vai falar, 50% do item, né? Mas não é, tá? É 40%. Beleza? Pode ir, Felipe. Beleza. Aí, ó, coloquei atenção, tá? As mercadorias que vão para a Zona Franca de Manaus são isentas de ICMS, pois considera-se uma exportação ficta. Isso é um assunto já pacificado, tá? No STF. Então, pessoal, a gente, assim, tudo que for para a Zona Franca de Manaus ou vier da Zona Franca de Manaus é zero para ICMS, beleza? Daí a gente tem que ver como vai ficar aí com a reforma tributária, tá bom? Então, é como se a gente estivesse exportando. É como se a gente estivesse exportando para outro país aí, e então não vai incidir ICMS, beleza? Beleza. Pode ir, Felipe. Ó, vamos treinar agora umas questõezinhas bem basiquinhas que dá pra gente passar rapidão. Eu acho que não vai ter dificuldade. Vamos lá, pessoal. Ajuda eu aí, vai. O ICMS não incide nas hipóteses. Ah lá, não incide, tá? A, circulação de mercadoria oriunda de importação. B, serviço de transporte intramunicipal. C, serviço oneroso de comunicação. D, energia elétrica. Qual que é a gabarita aí? Essa é B? B. B ou D, gente? B de bola. B de bola. Beleza, passa aí, Felipe, vamos ver. Certinho, gente, ó, intramunicipal não, tá? Incidir, só a título de curiosidade aí, é ISS, tá bom? Pode ir para a próxima, Felipe. Lembrei logo daquela observação que você falou da Intra. Isso, cara, e eles colocam, tá vendo? Fica, porra, você passa batido, cara. Então a eu gente não tem que tinha ficar esperto. percebido ali. Tem que passar, tem que ficar esperto, cara, porque é muito, muito parecido. Pode ir para a próxima. Essa daí, ó, essa letra C,
ela é interessante que ela fala do serviço de comunicação, mas aí é oneroso, né? O Isso. Netflix seria É um que assim, ó, exemplo. essas empresas, daí a gente entraria muito no detalhe, mas sim, cara, sim, no caso assim, ó, vamos supor, eles têm, cara, eles devem ter sede em todos os estados do Brasil para poder não pagar ICMS, entendeu? Mas vamos supor, daí a gente teria que entrar onde é devido o imposto, que daí são questões mais aprofundadas. Mas é isso mesmo, cara, é serviço oneroso de comunicação, tá bom? Você tá pagando Netflix? Então, é um serviço Sim. oneroso de comunicação. Você entendeu? Então, assim, incide. Beleza. Bacana? Vamos lá para o próximo. Conforme a Resolução 22 de 89 e posteriores alterações, as alíquotas interestaduais de produtos nacionais do ICMS podem variar. Assinale a alternativa correta. Agora é correta que ele quer. A. 7% aplica-se nas operações interestaduais que tenham como destino os estados da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e o Espírito Santo. B. Exato. Aplica-se nas operações interestaduais, 12% aplica-se nas operações interestaduais destinadas aos estados da região Sul e Sudeste, com exceção do Espírito Santo. C. 4% aplica-se em qualquer operação interestadual que envolva o produto importado, independentemente do percentual de consumo na composição final. E D. Errado. 12% aplica-se em todas as operações interestaduais que envolvam produtos industrializados nacionalmente. Não. Essa questão aqui, eu vejo um pequeno problema aqui, né? Vocês estão vendo também algum probleminha nela? Ó, Na B, é a única que estaria mais certa, mas ela tá alguma coisa estranha também. assim, ó, o que tá estranho nela é que tá falando que aplica-se 12% nas operações interestaduais destinadas ao estado da região Sul e Sudeste, certo? Até aí tudo bem. Com exceção do Espírito Santo. Mas se o estado pobre estiver vendendo para o Espírito Santo, aplica-se 12%, entendeu? É uma questãozinha que ficou mal formulada aí. Vamos ver o 7. Aplica-se nas operações interestaduais que tenham como destino os estados da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e o estado do Espírito Santo. Essa daqui só estaria certa se fosse algum estado do Sul, do Sudeste, exceto o Espírito Santo. Então, essa aqui não tem uma resposta. Vamos ver o que está marcado aí, Felipe, por favor. É a menos pior, né, gente? Mas ainda está errada. Eu entendi assim, a 12, então, quer dizer que, como ele não está falando de onde está vindo, essa é o errinho aí, né? Porque assim, com exceção do Espírito Santo, peraí, se tá vindo do Amapá, o Espírito... Oh, não, peraí, desculpa, se tá vindo do Rio Grande do Sul para o Espírito Santo, não é 12%, concorda? É 7%. Uhum. Então aí tem um errinho também. É menos mal, mas tá errada também, mas beleza. Sobre a aplicação da alíquota de 4% do ICMS nas operações interestaduais, assinale a alternativa correta. A. Aplica-se a todos os produtos industrializados com insumos importados, independentemente do percentual de participação. Errado, né? B. Aplica-se exclusivamente nas operações interestaduais com produtos nacionais destinados à Zona Franca de Manaus. Aí tem dois erros, né? Colocou a Zona Franca. Colocou Zona Franca, não tem ICMS e não são produtos nacionais, né? São importados, né? C. Aplica-se quando o bem ou mercadoria importada do exterior representar mais de 40% do valor do produto final. Aí matou, né, gente? Isso. Essa aí. Não se aplica quando o produto importado tiver sido submetido a qualquer processo de industrialização. Aí tá errado, porque se o produto final o insumo representar mais de 40% do produto final, aplica-se a tarifa de 4%. E é vedada sua aplicação nas operações destinadas à região norte. Não tem nada disso, tá? É aquilo que eu falei, tanto para estado rico ou pobre, beleza? Vamos ver se tá certo? Beleza. Boa, estão afiados. Próximo. Sobre a natureza jurídica do ICMS, assinale a alternativa correta. É um imposto cumulativo? Já pode parar aí, né, gente? Não. É um imposto indireto. Sim. Certo. Pois
admite a transferência do ônus econômico ao consumidor. E aí? Essa é a Certo. característica de ser um imposto indireto? Eu acho que é, né? Sim. É, né? É um imposto seletivo por essência, aplicável de forma obrigatória. Aí, ó, gente, tá vendo ó, como que é opcional a seletividade? A gente tem que ficar esperto, tá? Porque o IPI é obrigatório, a seletividade. Então, eles tentam confundir mesmo. É um imposto de competência da União? Não, né? É um imposto de competência dos estados, né? Então, É um essa questão, se ficar no CPN antigão, é a União. Sim, sim, sim. Mas então, É, daí é que tá, cara. Isso daí a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Mas esse artigo do CTN que fala que é o imposto de competência da União, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal, viu? sim, é. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque não foi recepcionado isso daí. É um imposto monofásico, incidindo apenas na primeira operação com mercadorias? Gente, vai ter uma parte quando a gente aprofundar, eu também não sei muito bem disso daqui não, tá? Mas existe essa questão da monofasia aí, tá? Ocorre também isso, a monofasia, na substituição tributária, cara, que é um assunto que eu vou falar para vocês, que eu já tentei entender, até agora não entendi, mas a gente vai para cima desse assunto aí também. Vamos lá, Felipe, vamos ver se está certa a questão aí. Ah, não tem resposta. Sem ter resposta. Mas é isso mesmo, tá, mas gente? é isso. Faltou. Eu acho que duplicou os slides aí, Felipe. Esse daí tá igual. Aí, ó. Ah, tá. Tá bom? Vamos lá para o próximo. Assinale a alternativa que não corresponde corretamente à regra de alíquotas interestaduais de ICMS. Vamos lá. A. Operação de São Paulo para o Amazonas. 7%? Acho que já é essa aí, né? Tá falando que não corresponde. Ah, sim. Amazonas, país rico para país pobre. 7%, tá certinho. Tá certo. Pô, país não, desculpa, gente, estado, tá? Tá. Quando eu falar país, vocês desconsideram. Operação do Rio de Janeiro para Minas Gerais. Rico para rico, 12%, certo? Certo. Paraná para o Espírito Santo, 12%. Opa, Errado. Opa! O Espírito Santo é considerado pobre, é a exceção lá do Sudeste, beleza? Então a gente já achou, a alternativa C. Vamos para as outras. Goiás para o Distrito Federal. Ah, mas daqui também tá errado. 7%. Gente, essa questão aqui, ela tem duas respostas erradas, viu? Ó, pode dar uma olhadinha. De Goiás para o Distrito Federal também é 7%, tá? Houve uma confusão aí. Operação de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, 12%. Essa daqui tá certa. Uma Beleza? prova já ganharia um ponto, né? Na verdade, essa questão que eu fiz aqui, gente, foi... Eu pedi pro chat GPT fazer, tá? Eu não tirei de nenhum concurso, não. Por isso que ele fez essa cagadinha aí. Beleza? Eu pedi para ele gerar uma questão para nós aí. Ó, agora lá, de não cumulatividade. O que significa não cumulatividade? O imposto é devido apenas uma vez, na primeira circulação de mercadoria. Errado, né? O contribuinte pode creditar-se do ICMS devido nas etapas anteriores, compensando-o com o devido na ação seguinte. Certo. Acho que é isso, né? Certo, né? E você viu que tá falando aqui que é o devido, né? Tá certinho. Uhum. Beleza, B. O imposto é compensado pela União, que devolve o valor recolhido ao consumidor final. Não seria bom, né, gente? Seria muito bom. O contribuinte não pode transferir o ônus econômico do imposto para o consumidor. Pelo contrário, né? Essa daí é até uma das características, não é da não cumulatividade, mas é a característica de ser indireto. A alíquota aplicável é uniforme em todo o território nacional. Também não, né? Então a gente já tem a nossa resposta. Só confirmar a resposta. B. Beleza. Fechou. Tem mais uma, não? Galera, vocês querem terminar por aqui ou não? Tem a parte do ICMS de FAO. Essa parte é bem complicada e chatinha, cara. E acho que já passou de 1 hora, né, Felipe? Já é 1h15 agora. Mas como é Então. complicado aí, é bom pegar quando a cabeça estiver descansadinho, logo no começo. Eu também acho, tá? Tudo bem para vocês, pessoal? Para mim tá ótimo. Só um Tudo bem. spoiler aí, o de FAO. Só passa o próximo slide, Felipe, só para dar um spoiler para eles, pá. Uhum. Daí, ó, coloquei assim, ok, vimos até aqui que a resolução do Senado fixou as alíquotas interestaduais para o ICMS. Recapitulando, 4% para produtos importados, destinados a outros estados, independente de ser rico ou pobre, 4% no transporte aéreo de cargas e mala direta, lembre-se que passageiro não tem ICMS, segundo o STF, tá? 7% quando o estado rico enviar para o estado pobre, não esquecer que o Espírito Santo é pobre, 12% do estado rico para outro rico.
independente, né, de qual estado seja rico para outro rico. Mas o que acontece se a alíquota do estado de destino não for igual à alíquota interestadual? O estado X tem uma alíquota interna de 18%, e agora? Gente, isso daqui é para caso de consumidor final não contribuinte, tá? Beleza? Porque se for, você está vendendo para uma, você tem uma fábrica, você está vendendo, eu vou até alterar esse slide aí para deixar mais claro, tá bom? Porque assim, você está vendendo, você tem uma fábrica, você está vendendo para o cara lá, para o consumidor final lá do Espírito Santo. Vai incidir aquela alíquota interestadual, beleza? Isso daqui é para se você tem um site, por exemplo, um site de vendas aí, você está vendendo para o consumidor final. Daí, agora, como que fica essa diferença? A alíquota lá do computador do Espírito Santo é 22%. Só que a tarifa sua, que você tá, a tarifa não, a alíquota sua de venda daqui para o Espírito Santo é 7%. E aí, essa diferença aí, como que fica? Entendeu? Isso é o DIFAL, tá? Daí, para explicar isso é um pouquinho mais complicado, a gente pode fazer num próximo encontro, se vocês quiserem, tá bom? Fechou? Fechou, combinado. Valeu, gente. Beleza. Obrigado aí. Valeu, Gui. Obrigado aí, gente. Valeu, tamo junto, cara. Até a Valeu. próxima, hein? Valeu, falou. Boa noite, gente. Falou. Falou. Boa noite para todos. Boa noite.